Mano, quando o filho do imperador nasceu, todo mundo decidiu abrir a sua barra de status e percebe que ele tem afinidade com a magia de água, e é nível SS nela. E uma das mulheres que estava em volta dele fica chocado, porque ele é mais poderoso que ela mesmo nascendo agora. E com o passar do tempo, o garoto percebe que quanto mais pessoas servem ele, mais o seu poder vai aumentando. E na sua barra de status mostra que ele pode subir de nível infinitamente, até que mais tarde um dos seus irmãos decide chamar ele pra conversar. E fala pra ele que tem um presente, e o cara aparece carregando uma caixa muito pesada. E quando o garoto olha pra aquela caixa, ele vê um monte de pessoas gritando desesperadamente que é pra ajudar eles. E quando a caixa é aberta, ele percebe que é uma espada amaldiçoada. E o seu irmão fala pra ele pegar aquela espada, e ele não querendo questionar o seu irmão, acaba pegando aquela espada. E o seu irmão fala pra ele que ele passou no teste, porque quando aquela espada não aceita a pessoa, acaba tirando a vida dela na hora. E pede desculpas pra ele por ter incomodado ele tão cedo, e fala que agora ele tem que ir. E à noite, quando ele estava caminhando pelo castelo, ele percebe que uma das suas empregadas estava um pouco diferente. Mas ela fala que não é nada em que ele possa se preocupar, ela só queria pedir uns dias de folga. E ela fala que a sua vila acabou sendo inundada e a sua mãe perdeu todas as plantações dela. E por ser uma mulher solteira, ela não sabe o que fazer. Então o príncipe fala pra ela ir pra aquele reino trabalhar pra ele, que ele vai pagar uma boa quantia pra ela. E chama um dos seus mordomos e fala pra ele que quer comprar aquela vila, porque como ela está destruída, algumas pessoas vão querer se aproveitar dela. E no outro dia ele já está se preparando para ir pra aquele lugar pra ver como está. Mas um dos seus irmãos acaba aparecendo e fala que quer conversar com ele rapidinho. E fala pra ele que em hipótese alguma é pra ele usar aquela espada, porque se a pessoa não conseguir controlar ela, ela acaba tirando a vida da pessoa. E ele fala pro seu irmão que pode ficar tranquilo e entra dentro da carruagem pra seguir a sua viagem. E chegando naquela vila, ele vê a destruição que a enchente acabou causando naquele lugar. E fala pra sua empregada que como ela morava ali é pra ela mostrar todo o lugar pra ele. E no meio do caminho ele vê algumas pessoas servindo alimentações para as pessoas que moravam naquele lugar. Então ele decide pegar um pouco da comida pra ver como está e percebe que aquela comida está muito ruim. E fica se perguntando como as pessoas estão conseguindo comer aquilo. Até que de repente chega o cara que é responsável por tomar conta de todo aquele lugar e também por servir a comida. E o garoto vai conversar com ele falando que com certeza ele está roubando dinheiro, porque não tá servindo a comida para as pessoas que está sendo enviada pra ele. E o cara vendo que estava sendo humilhado na frente de todo mundo acaba sacando a sua espada pro príncipe. E o príncipe fala pra ele que vai dar a sua sentença, que a sentença dele aí te arrasta pra cima. E acaba chamando aquela espada amaldiçoada próximo a ele. Mas a espada começa a se recusar e não quer servir a ele, mas ele acaba resistindo e fala pra ela que vai servir a ele pelo bem do povo. Então ele acaba pegando a espada e mandando aquele cara de arrasta pra cima. E quando aparecem os soldados daquele cara que ele acabou mandando de arrasta pra cima, percebe que é o príncipe e todo mundo se ajoelha diante dele. E ele manda o cara servir imediatamente comida boa para aquele povo. E no outro dia o seu pai, o imperador, chama ele pra conversar e fala que ele teve uma ótima ideia em ter comprado aquele lugar. E que precisa de pessoas como ele pra ajudar o seu reino.